Meu nome é Lucília Chitani, sou professora do programa de pós-graduação em informática e coordeno um grupo de pesquisa na área de jogos digitais para a terceira idade. Meu nome é Luana, eu fiz o mestrado com orientação da Lucila. A minha linha de pesquisa foi para verificar mesmo quais os aspectos, as características na parte de visual, na parte de tamanho de letra, cores, que seriam adequados nos jogos, no celular, para os idosos poderem ter vontade de jogar, ter mais facilidade para jogar. Meu nome é Mônica Machado, eu trabalhei nessa linha de pesquisa. A hipótese do meu trabalho é a gameplay para avaliação de idosos. O meu intuito foi verificar as regras, os objetivos dos jogos digitais e principalmente avaliar o que é necessário para que esses idosos continuem a jogar sempre, motivando-os cada vez mais. Nosso objetivo maior é identificar quais características um jogo deve ter para que ele possa atender às necessidades do idoso, para que ele goste de jogar, para que ele tenha interesse em jogar, considerando as restrições que fazem parte da nossa vida. À medida que nós vamos envelhecendo, eu falo nós porque é a realidade de todos nós, né? À medida que nós vamos envelhecendo, nós começamos a ter problema de visão, de audição, de rapidez no tempo de resposta. Então, os jogos que são desenvolvidos para os jovens não necessariamente podem ser adequados para as pessoas mais velhas. Nós desenvolvemos 2 jogos no grupo de pesquisa, o Viajando pelo Mundo e o Labuta Batuta, todos os 2 com foco na terceira idade, exatamente para podermos fazer testes. Eu participei do processo de criação dos jogos, principalmente na etapa de game design, que é transformar uma ideia num jogo realmente, E cada um desses jogos nós fizemos uma pesquisa com os idosos previamente para saber quais eram os interesses deles, quais seriam os jogos mais adequados ou que eles mais gostavam de jogar. Viajando pelo Mundo é um jogo em que você tem vários minigames, então na verdade não é um único jogo, são vários jogos. O Labuta Batuta já é um jogo em que o nosso intuito era ensinar a usar o celular. Diferente do Viajando pelo Mundo, em que a gente já pressupunha que o idoso já tinha algum tipo de conhecimento, mesmo que mínimo, na tecnologia. No Labuta Batuta você joga com um personagem que você cria na hora, de qualquer sexo, masculino ou feminino. Você coloca as suas características neste personagem, como altura, peso, roupa, tom de pele. No caso do homem, você pode colocar barba, a mulher você pode trocar o cabelo. Então você consegue imprimir uma personalidade nesse personagem. No caso de vocês, nós utilizamos o jogo Viajando pelo Mundo, cujo tema foi escolhido por ter como característica o fato de que muitos idosos gostam de viajar, mas não têm condições financeiras para isso, ou às vezes até condições físicas. Então seria um tema motivacional para eles. Seria interessante comentar assim, o que a gente identificou de características de usabilidade e de jogabilidade nessas pesquisas que foram feitas utilizando o jogo. Com relação à parte visual do jogo, eles gostavam muito de ver as imagens, achavam muito bonitas as imagens, igual eles viajavam por 3 países, então o Japão, a França e o Brasil. Então eles viam as imagens do Japão, as imagens dos locais na França e achavam bonito, achavam interessante. A música também era outra questão que eles gostavam bastante, a música específica do lugar. O jogo foi muito bem aceito, foi muito bem avaliado pelos idosos e eles gostaram das regras, que quando a gente fala de gameplay, a gente está falando de regras do jogo, os objetivos desse jogo e, além disso, o que ele fornece de recompensas. Então, eles gostaram desses quesitos e também acharam fácil de lidar com esse jogo. Isso porque esse jogo foi desenvolvido, como a Lucila falou anteriormente, específico para o público em estudo.
Outras coisas que a gente notou também foi a questão da aprendizagem. Quando eles aprendem com esse jogo, fica mais fácil de interagir, de aceitar essa própria relação, essa própria interação. Então, o que a gente percebe é que quando há uma aprendizagem por parte do idoso, torna mais fácil a interação com qualquer jogo. É muito importante esse aspecto no jogo, porque eles são, né, idosos, eles não conviveram igual a gente tem hoje as crianças que já convivem com o celular desde o início, né? Para eles, o celular é uma coisa cara, eles são de uma época onde tecnologia não podia mexer. Você comprava um aparelho de televisão e ficava aquela televisão a vida inteira na casa, né? Hoje em dia, não. O que que acontece? As crianças pegam o telefone, se estragar a gente compra outro, manda arrumar. E as pessoas mais velhas não têm, né, esse tipo de pensamento. Então, hoje eles estão vendo, né, que não é bem assim, que eles podem interagir com o celular, com o tablet, né, até mesmo essas Smart TV, onde eles podem usar para jogar. E eles tinham também um pensamento que o jogo era só coisa de criança, né, que era o videogame para a criança ficar jogando e se divertindo. E eles viram, né, muitos identificaram que o jogo traz benefícios para eles. Tinha gente que falava comigo assim, se eu ficar jogando isso aqui todo dia, eu vou parar de esquecer as coisas. Porque eu estou exercitando aqui, a primeira vez foi difícil, agora eu já sei como que faz, e eu estou vendo que eu estou fazendo igual eu fico pensando quando eu faço palavra cruzada. Eu fico forçando a minha mente a lembrar as coisas. Então, eles perceberam esse tipo de benefício no jogo, né? E quebra aquele tabu que o jogo é apenas uma coisa para brincar, uma coisa de criança, uma coisa que não traz benefício nenhum, né? Isso eu acho que quebrou bastante também com a pesquisa. Que é algo que outra pesquisa identificou, né? Que uma das motivações é que o jogo fale isso, né? Quais são os benefícios de se jogar, o que ele vai ganhar com isso, na verdade, né? Os idosos, eles possuem algumas dificuldades no uso da tecnologia, né? Seja por conta do avanço da idade, então não tem uma coordenação motora fina já tão bem desenvolvida, talvez a visão também um pouco deteriorada com o tempo. Então esses jogos eles precisam ter algumas características como um contraste adequado entre o fundo e a imagem que você estiver apresentando ou o texto, um texto que seja próximo à linguagem que eles utilizam, então não adianta você falar clique na tela, porque eles não vão entender, seria toque. Os idosos também eles têm o costume de, por ter utilizado muito tempo sistemas em que você tinha botões, então eles apertam com muita força a tela como se aquilo ali fosse um botão. Então, na hora da programação também, você tem que considerar que o toque da tela, ele é mais prolongado, ele não é como uma população jovem que já está inserida nesse contexto tecnológico, né? Então, você tem que considerar que ele apertou por mais tempo. E os tipos de jogos também, dependendo do tipo de jogo, talvez não seja tão adequado, por conta do tamanho dos ícones que vão ficar na tela. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, com caça-palavras, os textos eles são muito pequenos, então você tem que dar alguns dispositivos como o zoom ou palavras menores para poder facilitar o entendimento da tela. Gosto do jogo da paciência, porque tem que ter paciência. Gosto do Pou, porque tem assim várias etapas no Pou que você pode entrar, tem várias coisas para você jogar. Não tenho muito controle motor, porque não é nem para eu conseguir ter, porque é muito difícil você ficar, né? Mas gosto do caça-palavras, porque é um desafio muito grande. Você tem que ser muito rápido, senão você perde aquela palavra, ele muda. Do jogo dos 7 erros, eu gosto muito. E não só através da internet, de telefone, essas coisas, eu gosto também das revistas que tem, de caça-palavras, de palavras cruzadas. Isso tudo eu acho muito legal. A gente verificou que mesmo sendo idoso, ele também está preocupado em ter uma boa, digamos assim, uma boa atuação no momento do jogo. Então, é o que a Luana disse, eles gostam, né? A gente incentiva muito a utilização de jogos digitais, porque são formas diferentes de interação, participam também da questão social, não é? E ajuda principalmente a reduzir os sintomas de depressão, porque ele está ocupando o tempo dele, né? De forma divertida. É uma possibilidade de lazer e no mundo de hoje, que está tanta dificuldade para sair de casa, inseguro, né? Problema de violência, então a possibilidade da pessoa
ter atividades diversificadas dentro da própria casa. Isso é muito E até importante. mesmo questão de locomoção, né? Porque tem uns que têm dificuldade de locomover, né? Ou não podem sair sozinhos. Então, o jogo, ele traz essa possibilidade, né? Da pessoa viver uma experiência diferente de forma divertida, né? Ou até mesmo fazer exercício, né? Seja exercício da parte de memória ou da parte de raciocínio. E ela possibilitar melhorar ali, né? Durante a vida dela. Oi, pessoal. Meu nome é Maria Cândida, tenho 69 anos, falo direto de Caldas Novas. Se não fosse o meu celular, provavelmente eu não conseguiria conversar com vocês. Se não fosse este recurso tecnológico, talvez eu não interagiria tão intensamente com meus netos e familiares. Por morar longe, estar distante da família, ele me permite eu senti-los mais de perto, através de vídeo, voz. Hoje eu não me vejo mais sem o meu smartphone. É isso que eu tinha a falar sobre o que eu acho do meu smartphone. Até mais. Uso muito celular, gosto, me adaptei bem, porque quando eu não sei, eu procuro a ajuda dos filhos, dos netos, para alguma coisa que eu não estou sabendo fazer. É meio difícil, né? Porque igual eu nasci nos anos 40, então eu vi assim, o avanço da tecnologia direto, toda hora tinha uma coisa nova, né? Então, eu acho legal. Entro no YouTube, eu gosto de plantas, eu tenho orquidário, pesquiso, tenho uns amigos biólogos, tenho uns amigos das orquídeas. Assim, o que a gente não sabe, a gente troca ideias, assisto aulas desses biólogos. Então, tudo que eu não sei e tudo que eu aprendi foi através da internet. Acho que o povo geral tudo usa, né? Mas os jovens usam muito mais, porque eles ficam muito pregados naquilo o tempo todo. Agora, os mais velhos já não têm muita paciência para ficar o tempo todo aguardando respostas daquele negócio. Internet eu comecei a aprender, depois eu larguei, não quis mexer mais. Porque falta de tempo, eu não tinha muita paciência de deslocar da minha casa para ir lá, estava chegando tarde, então eu não quis mexer mais. Para mim, eu começo a mexer, tudo bem, depois a minha cabeça já começa a esquentar e eu já largo para um lado. Mas difícil muito não é não, passa só para prestar atenção que dá tudo certo. A maioria dessas pessoas idosas, eles têm mais facilidade, né, de usar um celular e um tablet do que um computador. Porque o computador já tem a questão do teclado, a questão do mouse, né? E hoje em dia, essa parte, né, na era digital, digamos assim, você vai no banco, você precisa saber como que funciona. E, né, você vai em qualquer lugar, supermercado, né, você vai consultar um preço. Então, você precisa
essa parte de tecnologia está envolvida em todos os aspectos hoje na vida. Você vai no médico, você vai marcar uma consulta, né? Você vai consultar alguma coisa no banco e você pode fazer isso tudo digitalmente, né? E várias pessoas comentaram que, depois que eu comecei a usar, eu tive mais facilidade no caixa eletrônico, porque eu entendi como que funciona, né? Só eu apertar o que está ali na mesma direção, entender como que, né? Que não tem problema nenhum se errar, volta e faz de novo. Então, essa barreira inicial para inserir mesmo, né, os idosos na tecnologia foi muito importante. Nesse momento, a gente tem que preocupar com isso, porque segundo a ONU, a população de idosos em 2050 vai ser maior do que a população de jovens com menos de 15 anos. E esses jogos digitais, eles podem permitir, né, eles possibilitam melhor essas questões positivas, né, para esses idosos. Eles têm que ser tecnológicos, porque se eles não forem tecnológicos, na verdade, se a gente for pensar na tecnologia em si, ferramentas para atuar sobre o mundo que ele precisa dominar. Porque hoje, para ele usar para ele se comunicar, ele precisa de usar um telefone celular, que ele vai ter que usar uma tecnologia diferente daquela que ele aprendeu, que era do disco, né? Então, ele precisa se inserir nessa realidade. E aí eu penso que a acessibilidade para isso, o domínio dessas ferramentas vai se dar mesmo na disponibilização desses instrumentos para o idoso. Então, por exemplo, eu acho que o comércio de celular é muito falho nisso. Não tem um celular didático para um idoso, né? Para você conseguir ensinar para o idoso usar um celular é complicado, porque as teclas são pequenas. Tem uma série de ferramentas ali que concorrem com a idade dele mesmo, né? Com a funcionalidade. Se o idoso ele tiver uma assistência de uma pessoa mais jovem que possa auxiliá-lo no uso desse aplicativo, ele pode aprender uma nova geração, uma nova linguagem e conseguir utilizar. Vai ter a dificuldade inerente do tamanho dos ícones, por exemplo, a dificuldade de enxergar por causa do contraste, etc. Mas as outras características, como a linguagem, ele vai conseguir compreender com o tempo, se tiver uma assistência. A Cátia é minha filha, velho. Era que me incentivou. Mas era, né? Que comprou para mim, bem dizer que eu paguei, mas ela que comprou. Aí, mas está tudo certo, a Cátia, mas que incentiva para mim é a Cátia. Para mexer, mandar mensagem, aí não tem dificuldade não. Olhar, abrir a imagem, ver a imagem, agora está aprendendo agora com a Juliana ali, como é que eu não sabia como é que mexia para enviar uma imagem. Agora a Juliana me deu uma explicação, já fiquei mais ou menos por dentro como é que faz para enviar uma imagem. É só que estava faltando para mim. Eu acredito porque, no meu caso, é porque tem uns filhos nessa área, mexe com essa área. Mas tem muita gente idosa, ela não sabe nem ligar um telefone, não sabe nem atender. Então, eu acredito que é por isso, entendeu? Não mexe com a internet, vive no mundo deles. Não mexe com essas coisas. Os idosos têm buscado, eles têm buscado fazer as coisas, né? Dominar alguma ferramenta. A maioria dos idosos tem um celular, né? Se eles têm um celular e saem com o celular para falar com as pessoas, eles têm que aprender a usar o celular, né? Então, eu acho que dominar essa ferramenta e lidar, talvez não com, a palavra não seria frustração, mas com o desafio, né? Porque tolerar uma frustração seria não sei usar, tolero não saber usar. Agora, não sei usar, mas quero dominar, então deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Primeiro eu vou pedir pro meu neto, mas segunda vez meu neto não vai poder, depois não vou usar, mas eu vou perder alguma coisa que eu queria. E eu acho que nesse processo eu vejo que os idosos estão buscando mais. E assim, tem pessoas que questionam, né? Essa pesquisa é importante hoje, porque muitos idosos não têm contato com a tecnologia, como a Lana colocou. Sim. Só que no futuro, ainda que os idosos tenham mais contato com a tecnologia, então não terão tanta resistência, né? Os problemas físicos e cognitivos, esses vão permanecer.
porque a dificuldade de né, redução na visão, na velocidade, no tempo de resposta, isso faz parte do ser humano. E à medida que o tempo de vida, né, a expectativa de vida vai aumentando, então nós vamos ficar mais velhos ainda, né? Isso realmente vai acontecer. Então, independente de você estar acostumado ou não com a tecnologia, os resultados dessa pesquisa serão importantes por causa disso, né? Os jogos digitais, eles acabam colaborando para um exercício da coordenação motora, da atenção, agilidade, percepção. Vai funcionar com um sentimento de autoestima, de empoderamento, de autovalorização, né, de sentimento de utilidade, de presença, né, participação social, de maior atuação na cidade, que eu acho que isso é fundamental. Como é que eu fico sabendo o que está acontecendo na cidade? Hoje não tem mais um jornal que eu vou ficar sabendo, né? Eu vou jornal eletrônico lá na internet. Então, ter acesso ao Fale Conosco dos órgãos para que eu possa me comunicar, para que eu possa ser ouvida, para que eu possa perguntar. Então, isso aí é um ganho muito fantástico, né? Dele poder ser um cidadão, tá atuando na cidade onde ele mora e se sentindo ouvido, né? Então, eu acho isso fundamental. A partir do momento que os celulares, os smartphones, eles ficaram mais acessíveis em termos de preço e até de facilidade de uso, com telas grandes e uma interface que ela seja mais amigável, até natural de ser utilizada, qualquer pessoa hoje consegue utilizar. Nós temos smartphones que são fáceis, baratos de comprar e que conseguem fazer a instalação desses aplicativos tranquilamente. A população no Brasil ela está envelhecendo e os idosos e os jovens adultos é a população ativa que possui dinheiro e que pode consumir esse tipo de recurso. Então a gente acredita realmente que o futuro dessas aplicações elas estarão focadas nesse perfil de público. Como é que vocês veem essas possibilidades? Que outras estratégias a gente poderia utilizar para que o idoso tenha mais acesso aos jogos digitais? Para que isso faça mais parte da vida deles? Olha, Lucila, o que eu imagino é o seguinte, é incentivar e motivar sempre. Durante os meus testes, o que eu verifiquei foi, se você ensinar, ele aprende. Tem que ter um pouco de paciência, não é? Ter um pouco de paciência e ele gosta de aprender. Tanto é que depois dos testes, alguns idosos encontraram comigo novamente e me falaram que eles compraram smartphones pelo fato de terem aprendido. Então, acho que o principal aí seria a motivação e o incentivo também.